E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou do canal Matemática para Iniciantes, meu nome é Cláudio Honor. E no vídeo de hoje, pessoal, eu não vou falar propriamente um vídeo, não vou gravar nenhum assunto específico. Eu só vou abordar, todo quem me acompanha aí no YouTube sabe que eu tenho um canal de matemática, onde eu posto vídeos relacionados à matemática, seja ela na área da engenharia, da construção civil específica, alguns vídeos de matemática, do dia a dia mesmo. Então, gravo alguns vídeos de física, geometria analítica, e aí você me pergunta, você deve ter umas 2 faculdades. Não tenho nenhuma faculdade, não sou formado em nada, sou formado em técnico e edificações, mas o que acontece, pessoal? O que eu vejo? O problema não é a formação específica, às vezes, das pessoas. Porque o que eu vejo? Quando eu gravo algum vídeo de matemática, em específico, que eu gravo uma situação real, uma situação do cotidiano da pessoa, e eu trago um exemplo prático, eu vejo que as pessoas têm um engajamento melhor, as pessoas conseguem entender a situação proposta ali no vídeo. Só que, pelo menos eu, não sei vocês, na 5ª série a gente tinha uma disciplina chamada desenho geométrico. Então o que a gente fazia? A professora desenhava um monte de triângulo ali, um monte de figura geométrica, trapézios e tudo, e pedia para a gente calcular aquilo. Então o que a gente fazia? Abaixava a cabeça, calculava aquelas figuras e a gente era bom naquilo, a gente achava que era bom naquilo, a gente achava que era bom no que estava fazendo e sabia o que estava fazendo. Pelo menos eu fazia os resultados, fazia os exercícios, acertava, mas eu não tinha a menor ideia do que aquilo ali. Por exemplo, a professora passava, calcule o lado tal do triângulo, calcule o lado da hipotenusa do triângulo. E aí, quando eu estou gravando um vídeo mostrando que a inclinação dessa escada a gente pode calcular através de uma forma de um triângulo que a gente calculava lá, as pessoas falam, pô, como assim? Eu sabia fazer isso aí, certo? Eu sabia fazer, mas quando é uma situação real, eu não sei fazer. Calcule a base de uma escada. Aqui a base de uma escada nada mais é que o quê? Um triângulo. A gente está calculando a base daquele triângulo que a gente fazia lá na 5ª série, acertava, mas sem entender nada. Então, o que eu vejo? Falta, pessoal, uma ponte entre o teórico e o prático, e isso é muito forte na matemática, porque muitos professores esquecem que a gente está calculando aquilo, mas que a gente pode assemelhar, certo? Aquelas figuras geométricas, elas são colocadas ali, porque eu não posso levar uma escada para a sala de aula, eu não posso levar uma janela para a sala de aula, eu não posso levar uma caixa d'água para a sala de aula, porque o que a gente calcula ali são volumes, são áreas de figuras que a gente desenha no papel, mas que a gente calcula ali, e quando é a situação real a gente fala, puta, eu não sei calcular. Mas a gente calculou a vida toda. A gente só esqueceu de fazer essa ponte e fazer o intermédio ali dos dois conhecimentos, que eles andam junto. Um exemplo que eu falo para vocês, eu estava numa obra onde eu pedi para o rapaz somar o perímetro de um quarto, e ele falou para mim, não sei, e eu não sei somar. E aí eu peguei um papel, desenhei um retângulo e falei, soma agora o perímetro desse retângulo. Ele foi lá e somou. Para você ver, é a mesma situação, só que colocado de formas diferentes. Não é que as pessoas têm dificuldade em matemática, as pessoas sabem matemática, mas esqueceram de avisar para elas que aqueles riscos que colocaram em folha, aqueles triângulos que desenharam, aquilo faz parte da vida real. Por exemplo, se eu vou calcular um volume, as pessoas ficam tão presas que volume que a gente aprendeu a calcular é só um cubo, que quando você coloca uma situação real, por exemplo, uma laje, para calcular o volume, as pessoas falam, não, mas eu não sei calcular uma laje, eu só sei calcular um cubo. Mas é a mesma ideia. O professor só esqueceu de falar que eu calculando aquele cubo, eu posso calcular 1.255.000 coisas diferentes, mas que têm o mesmo conceito. Tendo uma área e tendo outra dimensão, eu consigo calcular o volume. Eu vou calcular uma área de um círculo. Se eu calcular uma área de um círculo, tanto faz eu calcular a área de um cano, calcular a área de uma tampa de uma panela. Se tiver qualquer coisa que tenha essa
forma geométrica, o modo de cálculo é o mesmo, só que as pessoas ficam presas ali, elas pensam, eu estou calculando isso aqui, só serve para um cano, essa forma geométrica só serve para um cano, essa forma geométrica aqui só serve para um quadrado, essa aqui só serve para um retângulo, essa aqui só serve para... Não, a gente tem que pensar o seguinte, as formas geométricas é uma maneira da gente calcular aquilo que a gente vê na vida real. Então, quando a gente faz essa ponte para a vida real, os cálculos ficam mais simples e as pessoas falam, pô, eu sempre calculei isso, eu aprendi a calcular isso, mas eu não fazia a menor ideia que isso é aquilo que a gente estuda, que a gente vê no nosso dia a dia. Principalmente quem trabalha com obras, a gente vê muita coisa, muita figura geométrica. É uma janela, que a gente pode calcular a área de uma janela, a gente pode calcular o perímetro, aquilo que a gente fazia ali no papel, é uma janela, a gente pode calcular a porta, a área de uma porta, o perímetro de uma porta, a gente pode calcular a escada, a hipotenusa da escada, que seria a nossa inclinação lá do triângulo que a gente calculava a hipotenusa, a gente pode calcular a altura da escada, que é a altura daquele triângulo que a gente calculava ali. Olha quanta coisa a gente sabe fazer, mas a gente não se dava conta. Por quê? Porque estava aprendendo do jeito errado. Então, pessoal, esse foi um vídeo básico aí para vocês terem um entendimento que a matemática não é esse bicho de 7 cabeças. Quando a gente começa a entender alguns conceitos, a gente não fica preso em fórmulas, porque fórmula é o seguinte, fórmula é a maneira que alguém achou para poder desenvolver alguma coisa, uma coisa específica, uma coisa genérica que sirva para tudo. Então, tudo que tem que atende àquela fórmula, né, qualquer figura que atende àquela fórmula, eu posso calcular pelaquela fórmula, não preciso ficar preso a uma coisa só. Eu posso abrir essa fórmula a qualquer forma geométrica que obedeça essa fórmula. Por exemplo, se eu deixar essa caneta cair, existe alguma coisa aqui que eu posso relacionar. Eu posso relacionar o tempo de queda, a gravidade com que essa caneta está sendo atraída. Então eu desenvolvo uma fórmula para esse tipo de situação. Não é que essa fórmula serve só para calcular essa caneta caindo. Não, isso é uma ideia. É um conceito que a gente tem que usar para poder transferir isso aí para um conceito real. Beleza, pessoal? Até uma próxima.